Olá a todos! Eu me propus a criar e implementar uma tecnologia para obter paredes super lisas e autonivelantes que qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência em construção, possa fazer com muita facilidade. Aparentemente, consegui inventar e já comecei a implementar. Olhem só, não é um milagre? E a qualidade, que qualidade! Estou fazendo isso pela primeira vez. A superfície dessas paredes já fica pronta para pintura, e isso é o auge do acabamento, sem precisar de nenhuma habilidade especial dos trabalhadores. As leis da física trabalham a nosso favor. Tudo é feito já na etapa de construção das paredes. Os materiais de construção mais acessíveis servem para isso. Primeiramente, mergulhei no estudo do método de fabricação de pisos autonivelantes. Estou seguindo as instruções, por isso, primeiro aplico cuidadosamente o primer de penetração profunda na amostra experimental do piso, já que ela está localizada no meu espaço de laboratório sob o telhado. Portanto, podemos observar que não há paredes ao redor. Para que o piso autonivelante não escorra desse piso, faço uma borda ao redor usando pedaços de poliestireno expandido. Estudei muito as misturas de pisos autonivelantes e fui convencido por este texto. Piso autonivelante para pessoas de qualquer nível de experiência. Tudo do jeito que eu gosto. As primeiras linhas no verso da embalagem do Berghoff Easy Boden dizem que este é o piso mais fácil de aplicar. Ele acelera o trabalho e simplifica a escolha dos materiais. Está escrito em azul sobre branco que este é um produto único, recomendado para pessoas de qualquer nível de experiência, inclusive iniciantes. Aprendi nas instruções como verificar se a base está pronta para nivelar. É preciso derramar água e esperar 30 segundos. Se ela não for absorvida, está tudo certo. Se for absorvida, significa que a superfície é muito absorvente e precisa de uma preparação adicional com primer. Avaliando a olho a irregularidade da superfície do piso, calculei aproximadamente quanto de mistura eu iria precisar. Como a área não é grande, já preparo a quantidade necessária de uma vez só. Da ferramenta que eu não tinha em casa, vou precisar de um rolo de agulhas para nivelar o piso autonivelante e obter uma superfície lisa e uniforme. As agulhas dele devem ter de 5 a 10 milímetros a mais do que a espessura da camada a ser aplicada. Para não forçar as costas, despejo uma porção de Berghoff Easy Boden em um balde menor. Derramo no chão e nivelou com uma espátula larga. A área do piso é de 4 metros quadrados, que é o tamanho médio de um banheiro. Sou iniciante em pisos autonivelantes, mas já estou gostando do resultado desde o início do trabalho. Passo o rolo de agulhas na superfície nivelada, e ela se transforma em uma superfície super lisa. É realmente um milagre, quase sem esforço algum. Despejo no balde a próxima porção da substância, que tem uma consistência parecida com creme de leite bem grosso. Mais uma vez despejo na superfície e me sinto como alguém que tocou nas maravilhas das tecnologias modernas. A massa viscosa começa a agir imediatamente, nivelando a superfície com a espátula. Eu só ajudo um pouco, direcionando o trabalho dela para o caminho certo. Dá vontade de fazer esse processo para sempre. Mas parece que o Berghoff Easy Boden foi especialmente desenvolvido para gastar menos tempo nivelando e terminar essa etapa do trabalho mais rápido. Em condições reais, quando há paredes no cômodo, é recomendável fixar uma fita de amortecimento ao longo das paredes. Ela serve como compensador de deformação linear. O risco de o piso rachar, então, será minimizado. Mal comecei e já terminei. Até dá um pouco de pena. Easy Boden. O rolo de agulhas e a gravidade do nosso planeta fazem maravilhas. O rolo não só nivela a superfície, mas também elimina as bolhas de ar da massa. Algumas bolhas desaparecem sozinhas, mas é um trabalho muito agradável e gratificante, com efeito 100% garantido. Se a área de aplicação fosse maior, talvez eu precisasse de um ajudante para garantir o fornecimento contínuo de novas misturas. Faço tudo sozinho. Por que não pensei antes em usar pisos autonivelantes na construção?
Não sei. Vivendo e aprendendo. Enquanto eu lavava as ferramentas, o brilho sumiu e a superfície fosca ficou super lisa. O piso começa a endurecer em 4 horas, e já em apenas 8 horas eu ando sobre ele com meus chinelos largos. A resistência de 12,5 megapascais equivale à classe M100. E isso é suficiente tanto para o piso quanto para o que eu planejei. Ao toque, a superfície é tão lisa quanto aparenta. O Berghoff Easy Bowden endurecido não levanta poeira nenhuma. Recentemente, refleti sobre como nomear com mais precisão o método construtivo do meu projeto de casa super econômica. Trata-se de uma construção com estrutura e painéis. Relembrarei brevemente a estrutura, pois ainda há muitas informações sobre as paredes. Para uma economia recorde, usei muitos pseudotoras. Para fazer o pseudotoras, você precisa de uma tábua de 1 polegada, parafusos longos e uma furadeira parafusadeira. Coloco as tábuas uma contra a outra desta forma. Faça furos para os parafusos a cada 15 centímetros. Se as tábuas estiverem tortas, primeiro faço furos no começo e no final, depois parafuso. Depois, no centro, ajusto a curvatura da tábua com um sargento e coloco mais alguns parafusos. Costumo trabalhar com o mínimo de ferramentas possível, mas acredito que uma furadeira parafusadeira faz parte até do kit mais básico. Depois faço os furos e parafuso o restante. Com uma parafusadeira de qualidade, as tábuas ficarão tão justas que nem um mosquito passará por entre elas. Recentemente, comprei uma furadeira parafusadeira de impacto de 18 volts, uma ferramenta séria. Na maleta, na verdade, vem a própria furadeira com uma bateria, uma segunda bateria também, ambas de 5 ampere-hora. Dá para usar por muito tempo sem parar. Carregador moderno. As baterias têm indicadores de carga, mandril metálico confiável de aperto rápido, motor com escovas. A furadeira pode ser presa no cinto, suporte e bits. 2 tábuas foram parafusadas juntas. Dessa forma, coloco a terceira. 24 posições de acoplamento de torque para apertar os parafusos com cuidado. Modo de perfuração e impacto. Na furadeira parafusadeira A e D, a velocidade de rotação é controlada pela pressão no botão de início. Isso permite trabalhar confortavelmente com diferentes materiais. Faço a perfuração e parafuso novamente. Como já perceberam, o principal trabalho na fabricação da pseudo-viga é o aquecimento com a furadeira parafusadeira. A terceira tábua está parafusada, só falta a quarta. Quando fiz a pseudo-viga, para a estrutura da minha construção de baixíssimo custo, usei tábuas muito piores do que essas. Usei tábuas tortas de 6 metros de secagem natural sob cobertura. Por isso, soldei núcleos de pedaços de ferro e os inseri dentro da pseudo-viga a cada metro e prendi nas tábuas com parafusos de móveis. No conjunto vem essa alça engenhosa. Com ela, dá para apoiar bem e girar parafusos longos e grossos com facilidade. É realmente uma maravilha. Além disso, as baterias são compatíveis com outras ferramentas A e D. A parafusadeira possui iluminação e é uma furadeira parafusadeira de impacto profissional. O pseudotoras não se curva como uma tora real. Quase pronto, mas ainda falta um pequeno detalhe. Para finalizar, trabalho o pseudotoras nos 4 lados com uma esmerilhadeira e disco flap, suavizando os cantos. A impressão é de estarmos diante de uma viga de madeira realmente grossa. Por isso, vou deixar o link para a furadeira parafusadeira de impacto na descrição do vídeo. Com ela, lidamos com o pseudoviga. Além do piso alto-nivelante, comprei outros itens. Graças à alta plasticidade da mistura e à gravidade do nosso planeta, as superfícies dispostas horizontalmente se nivelam com o mínimo de intervenção humana. Então, como aplicar esse efeito também nas paredes? Claro, ainda não podemos mudar a direção da gravidade para que ela atue sobre paredes verticais, mas por um tempo podemos colocar certos tipos de paredes em posição horizontal. São justamente essas paredes inovadoras, ainda por cima com um método de fabricação horizontal, foram aplicadas no meu projeto Casa por $1.000. Os espectadores do canal Canções de Asha Kosiaka sabem que já uso a ajuda da gravidade terrestre no meu trabalho há algum tempo. Isso permite que uma pessoa sem experiência em construção consiga fabricar essas paredes.
E se você adicionar uma operação simples de nivelamento, no final você terá paredes já com acabamento final. Eu sei por experiência própria quanto esforço é necessário para conseguir paredes e tetos lisos usando massas clássicas. E essa opção é uma economia incrível. É perfeita para a construção de casas com estrutura de painéis. Para conferir tudo, resolvi novamente fabricar paredes inovadoras. Como a camada niveladora torna as paredes mais pesadas e resistentes, decidi fazer alterações no método tradicional. E a base das futuras paredes eu colo de forma similar à anterior. Estou usando novamente o Penoplex Comfort de 30 mm de espessura com borda em L. Texturizei as placas lisas usando uma lâmina de serrote para madeira sem cabo. Colo o Penoplex alternando as juntas. Aprendi essa expressão quando fui convidado para uma construção de verdade. O vídeo anterior é dedicado a isso. Deixarei o link aqui embaixo, se você não viu, dê uma olhada. Lá aprendi a usar o Penoplex corretamente para seu propósito. Os métodos que eu abordo no canal são mais experimentais, mas alguns deles já se tornaram bastante populares. Faço a colagem com espuma adesiva de poliuretano para a construção. Ela fixa rapidamente, o que é muito prático. Percebi que é mais prático colar uma peça grande de Penoplex e depois cortá-la em painéis de parede menores. Ajusto precisamente as paredes para os vãos na estrutura diretamente no local. Quero lembrar que, em termos de características termotécnicas, 3 centímetros de Penoplex Comfort equivalem a paredes de madeira seca com 17 centímetros de espessura, ou a uma parede de tijolos com mais de 2 tijolos de espessura. No meu projeto de construção de baixíssimo custo, as paredes com núcleo de 3 centímetros de Penoplex já estão servindo há 4 anos. E tenho certeza de que vão durar o tempo que for necessário. A vida útil do Penoplex é de 50 anos. Nem toda estrutura de madeira dura tanto. Se o orçamento permitir, não há problema em usar Penoplex com 5 ou 10 centímetros de espessura. Ao fabricar essas paredes, dou atenção especial à qualidade da tela de fibra de vidro. Escolho uma densidade de pelo menos 155 gramas por metro quadrado. A malha é de 5 por 5 milímetros e a resistência à tração é de 1.800 por 1.800 newtons a cada 5 centímetros. Quanto maiores os números, mais resistente a tela. Como a tela de fibra de vidro nessas paredes reforça e suporta a carga de tração, não vale a pena economizar nela. Preparo a cola que uso para colar o isolamento em placas nas superfícies que precisam ser isoladas e para criar uma camada base de reforço sobre elas. Inicio a camada base de reforço na posição mais adequada das peças das paredes para principiantes. Assim, não há chance de a argamassa cair, escorregar ou ficar fora do lugar. O trabalho é simples e fácil, qualquer um pode lidar com ele. Músico, professor, cientista ou programador. Em geral, qualquer pessoa, mesmo que não seja de uma profissão manual, que queira fazer paredes baratas e eficientes termicamente. Os gesseiros profissionais só podem trabalhar quando as paredes estão na posição vertical e cobram uma fortuna pelo seu trabalho. Ao excluir os serviços deles do orçamento, economizamos bastante. Estou usando uma desempenadeira dentada para reboco com dentes de 10 por 10 milímetros. Se você segurar a desempenadeira em um ângulo de 45 graus em relação à superfície, ao aplicar a mistura, será aplicada aproximadamente a mesma quantidade. A camada ficará uniforme e terá uma espessura suficiente. E isso é muito importante para a resistência das futuras paredes, especialmente para a nova versão delas que eu planejei. Com uma espátula larga, nivelo para finalizar. Em clima quente, a camada de reforço endurece rapidamente e logo os elementos podem ser virados com cuidado.
Novamente, uso a tela de fibra de vidro para reboco e aplico a massa adesiva na superfície do Penoplex. A sobreposição mínima de uma faixa sobre a outra deve ser de 10 centímetros. Mas se de um lado tentei aplicar a camada conforme a norma, do outro lado procuro aplicar a menor quantidade possível de cola. Agora, trabalho com o lado liso da desempenadeira de reboco, fazendo uma camada suficiente apenas para embutir a tela de fibra de vidro. Explicarei em breve o motivo disso. Para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com as propriedades surpreendentes do poliestireno extrudado, que é o Penoplex, vou explicar. O material pode ser usado para isolamento completo da casa, incluindo fundações, pisos, paredes, tetos, sótãos, telhados e varandas. Além disso, recomenda-se instalá-lo sob calçadas, caminhos e áreas pavimentadas. Pessoalmente, eu o uso para quase tudo experimentalmente. Devido às camadas finas, mesmo sem experiência em reboco, é possível obter superfícies lisas, adequadas para a aplicação imediata de revestimentos finais, como rebocos decorativos. A camada de reforço do outro lado aumenta significativamente a resistência das paredes, criando um efeito de painel sanduíche. É a resistência dos materiais em ação. No entanto, essas superfícies ainda não podem servir como acabamento final, nem mesmo para papel de parede. Elas ainda precisam ser niveladas com massa corrida. Contratar profissionais de acabamento pode te deixar sem dinheiro. Como as misturas à base de cimento levam no mínimo 28 dias para alcançar a resistência, umidificá-las não será excessivo. Posiciono a parede com a camada de reforço mais fina em cima e aplico o primer na superfície. A uniformidade do piso sobre o espaço suspenso permite posicionar a peça na posição horizontal correta. Assim como no experimento com o piso, colo as bordas de isopor com espuma. Em superfícies uniformes assim, eu aplicava revestimentos finais quase gratuitos imitando tijolo e pedra natural, usando o adesivo para azulejos mais barato. Mas dentro de ambientes, esse tipo de acabamento é para quem gosta e pode parecer muito rústico, não serve para todo mundo. Calculo e meço a quantidade necessária de água e preparo o piso autonivelante. Pensei que a superfície super lisa que consegui, experimentando com o piso, até ficou exagerada para as minhas paredes baratas. Tentei acelerar o processo, me esforçando menos ainda. Despejei a mistura de uma vez só, pois já estou mais experiente, sendo a segunda vez que faço isso. Para nivelar, usei um pedaço de espuma rígida, em vez de uma espátula. E a mistura fluida perdoa minhas simplificações. Você pode apoiar os experimentos de construção do canal Canções de Yasha Kosiaka pelo botão Seja Membro no YouTube. Espectadores da Rússia podem fazê-lo por um serviço com link na descrição do vídeo. Apoie as tecnologias populares em desenvolvimento se inscrevendo no canal e comentando. Apesar da simplificação do enchimento, superfícies tão lisas assim eu só tinha visto antes quando meu amigo Sergei pintou nosso velho Dodge reformado. Mas naquela época, meu amigo teve que se esforçar muito para nivelar. E aqui, toda a mistura e a gravidade do planeta fazem o trabalho por nós, economizam nosso dinheiro e materiais. O maior desafio dessa empreitada era erguer as paredes. Esperar 28 dias para que endureçam completamente é um luxo inadmissível, especialmente para autoconstrutores impacientes. Por isso, a camada inferior de reforço, que vai trabalhar na tração durante a elevação, eu fiz mais grossa. E a superior, que vai reforçar ainda mais o piso autonivelante, mais fina. Felizmente, apesar do peso considerável, é possível levantar a parede até sozinho e até mesmo virá-la devagar. As paredes mantiveram a mobilidade, permitindo que sejam montadas da mesma forma que as primeiras paredes super baratas. Mas agora elas já vêm com o acabamento final do lado interno. Tudo está dando certo e a racionalização é evidente. Vamos para a próxima parede. Mas era essa mesmo. Já que no meu projeto de baixíssimo orçamento, tanto faz se é chão ou parede. No início do vídeo, ao experimentar com o chão de teste, supus que ele também poderia servir como parede. Eu estava experimentando com a parede, que no pior caso ainda seria o chão, mas funcionou. A cobertura uniforme cinza clara
do piso autonivelante nas paredes pode ser deixada sem pintura, se estiverem em uma garagem, oficina ou outros ambientes no estilo loft. Elas não soltam poeira, a cor é agradável. O que mais você precisa? Assim, você ainda pode poupar tinta. Para que ninguém tenha dúvidas de que as paredes estão realmente retas. Eu aplico o primer e pinto com a cor que mais evidencia os defeitos de qualquer superfície: branco. A primeira camada ainda revelou algumas pequenas imperfeições. Alguns gramas de massa corrida e uma lixa resolvem isso rapidamente. No nosso casarão principal, os tetos e paredes nos quais trabalhei por semanas certamente não melhoraram. Resta apenas que essas paredes sejam testadas pelo laboratório de testes mais importante e preciso do universo: o tempo. Mas, confiando na minha intuição de engenheiro autodidata, posso prever com 99% de certeza que com essas paredes vai dar tudo certo. Na minha opinião, a superfície está perfeita. Acho que vocês vão concordar comigo. Benoplex pode ser comprado em lojas de materiais de construção ou pelo site. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. A borda bonita mostra que a parede agora lembra uma verdadeira construção de painéis. Eu continuo desenvolvendo a tecnologia de construção mais barata, e essas melhorias podem ser consideradas um upgrade importante para ela. Deixa um joinha aí. Inscreva-se no canal Canções de Asha Kosiak. Siga-me no Zen, TikTok e Instagram. Todos os links estão na descrição do vídeo. Ative também o sininho, assim eu vou te manter informado. Que haja paz no mundo. Grato.